outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E aí, quando eu fui buscar no buscador nicolaítas, eu não encontrei nada na Bíblia. E aí eu fui para o Google, de vez em quando é bom te dar um Google, né? Para procurar, para saber, né? E aqui no próprio Google diz assim, ó, os nicolaítas eram seguidores de uma heresia que se tinha infiltrado na igreja primitiva. No livro de Apocalipse, Jesus condenou a prática dos nicolaítas e avisou o seu povo a não seguir nos seus erros. Irmão Ricardo, encontrou alguma coisa sobre os nicolaítas aí? Eu encontrei um pouco, a gente lendo um pouco sobre a patrística, eu encontrei algumas menções aqui, vou citar de Irineu de Leão. Uhum. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que foi ensinado e discipulado por João. Então, ele foi aquele que sustentou a doutrina dos apóstolos no seu tempo, lá no século II. Importante porque o livro de Irineu de Leão, ele debatia diversas seitas, diversas heresias, e uma delas era dos nicolaítas. E Irineu de Leão dizia assim, que os nicolaítas originaram de Nicolau, um dos 7 diáconos que está lá em Atos, capítulo 6, verso 5. Esses vivem desordenadamente. Trata-se de uma ramificação do gnosticismo, que é a parte mística que se infiltrou aí dentro do cristianismo. Aponta para a apostasia de ministros através de engano, imoralidade e pelo comércio da fé, principalmente a questão da imoralidade. Outros do tempo de Irineu também sustentam que os nicolaítas vinham a partir de Nicolau. Alguns disseram que Nicolau tinha uma mulher e ele não conseguiu se sustentar no matrimônio e a partir daí começou a desviar da fé, se apostatou. E a gente percebe aí tanto a questão dos nicolaítas como também de Balaão. Não é à toa que o Senhor juntou ambos no mesmo pacote, né, dos apóstatas, aqueles que usam da imoralidade, daqueles que utilizam do comércio da fé, aqueles que utilizam dos alimentos consagrados a ídolos, porque são figuras que apontam para a apostasia nos últimos dias. Muito interessante essa questão dos nicolaítas, que eu encontrei aqui. Exatamente. Mãe, trouxe alguma coisa aí? Eu sobre os nicolaítas, que eu não tive muito tempo hoje, né? Passei trabalhando. Mas, assim, o que eu entendi, que após todas essas orientações aí de Deus, a respeito do povo, que é um povo abençoado, um povo separado, mas sempre tem, né, como se diz, uma fruta meio estragada para estragar outros, né? E diz que começou a acontecer a partir dali que mulheres, os homens começaram a se envolver com mulheres das outras etnias ali, dos outros sistemas, né? E ali eles começaram a se contaminar também, né? Aonde Deus dá o conselho: arrependei-vos, né? E Deus, ele mostra muito amor, Deus mostra muita misericórdia com o povo, porque ele ainda dá chance do povo se arrepender. Mas eu achei interessante que lá em Provérbios 10, no verso 13, diz assim, ó: o Senhor não deixa os bons passarem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Todo aquele que intenta contra o povo do Senhor, Deus impede, como ele impediu Balaão, né?
E como ele deve ter impedido aí esses nicolaítas, tudo aí, né? E os bons, Deus não deixa passar fome. E a gente está falando aqui, não é de fome material, não. É de fome espiritual. Porque quando a pessoa busca, quando a pessoa entrega, abre o seu coração para que essa espada de 2 gumes penetre, ela alcança a luz, ela alcança a vitória. Exatamente. Quando a gente vai, continuando ainda o texto, né? Versículo 16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se a gente vai prestar muita atenção em toda essa carta aqui, tem condições de ainda extrair coisa boa de uma igreja que é chamada, que é o trono de Satanás. E aí tem muita gente que diz assim, não, Deus, ele não é bom, Deus não é um Deus de justiça, um Deus de amor, Deus não perdoa. Não, olha só, uma igreja que é chamada trono de Satanás. E quando a gente vai para Apocalipse 17, a gente vê lá a queda da grande Babilônia, né? E que ainda se ouve a voz do noivo lá. A voz do noivo se ouve dentro daquele lugar, todo errado, todo pervertido. E eu consegui sublinhar aqui, né, no capítulo 18. Eu vou trazer para a gente assim, do versículo 1 ao 5. Olha que interessante. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando a gente vê em relação da ave, o próprio Espírito Santo tem um simbolismo de uma ave, mas uma ave pura, né? Um pombo puro, um simbolismo. Do outro lado também, os espíritos de demônio também são aves que estão voando e fazendo muito estrago, né? E diz assim no versículo 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Aí entra exatamente o que o irmão Ricardo acabou de trazer, né? O que os nicolaítas eles infligiam, né, com relação à prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha quando a gente vai no versículo 17, a gente vê essas mercadorias, né, que estão sendo negociadas ali, dentro desta Babilônia, dessa grande meretriz. Mas o versículo 4 é interessante. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Esse daqui é o sinal, tá? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha só, quando diz assim, Deus se lembrou, isso já vem ocorrendo há muito tempo. Por misericórdia é que é mantido esse sistema caiado religioso, onde doutrinas de demônios estão sendo implantadas. Isso daí é por pura, né, paciência da parte de Deus para com as pessoas, aqueles que ainda precisam ser selados, que ainda precisam receber o selamento. E eu separei aqui também, no versículo 19, capítulo 19, 15, rapidinho. Diz assim, né? E saía da sua boca uma espada afiada. De novo, volta a espada, porque o versículo nos traz. Para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. No momento em que essa grande Babilônia for exposta, e esse momento está chegando, a exposição está acontecendo, né? Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos se apegarem à palavra, enxergarem, mostrarem para mais pessoas, para expor. Não é errado expor o que não está correto. Errado é continuar praticando essas obras. Errado é ouvir que está errado e continuar lá dentro como se diz, não tem problema, é um clube. Não. Porque, querendo ou não, a Babilônia está caindo.
eu já nem digo mais Babilônia vai cair. A Babilônia está caindo. Está caindo e o tombo vai ser muito grande. Não vai demorar muito. O tombo vai ser grande.